Hoje você vai aprender com todos os detalhes, inclusive com visualização gráfica, como se calcula o volume de uma região utilizando integral dupla. Olá, eu sou o professor Marcelo Gama e esse é o canal Quero Aprender Cálculo. Se você quer aprender a resolver problemas como esse e muitos outros, então se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações, que é para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Nesse problema nós queremos calcular o volume de uma região que é limitada por três superfícies. A primeira superfície é dada por y igual a x ao quadrado. Então, como você visualiza, y igual a x ao quadrado. Se você observar de cima, olhando de cima, você vê uma parábola nessa parte cinza que é o plano que representa o chão. Porém, você agora está no espaço. Então, a visualização correta de uma parábola agora no espaço, que passa a receber o nome de paraboloide, é essa aqui que você está vendo na tela. Então, você tem a primeira superfície. Agora vamos para a segunda. Uma segunda superfície que vai delimitar a região que nós queremos calcular o volume é a superfície gerada por outra parábola, y igual a 8 menos x ao quadrado. Então, aqui você tem uma outra parábola no plano, vista de cima você tem outra parábola, então agora são duas, mas no espaço você não tem uma parábola, você tem uma superfície, como você vai ver agora aqui na tela. Então, essas duas parábolas, quando se encontram, elas demarcam uma região e que no espaço se assemelha muito a um cilindro. Então, agora você tem duas superfícies e elas duas delimitam uma região que lembra muito um cilindro, como você pode ver aqui na tela. Bom, agora nós temos uma terceira superfície que é para limitar por cima essa região. Você vê que esses paraboloides eles sobem indefinidamente a partir do chão. O piso da região que nós vamos calcular, o volume, é dado pelo chão. Então, é do chão para cima. E o teto? O teto é dado por uma terceira superfície, que é um plano. Toda equação de grau 1 no espaço representa um plano. Então, você tem o plano z igual a 3x mais 5y, que agora você pode ver aqui na tela. Então, você tem um cilindro cortado por um plano. Esse cilindro vai subir indefinidamente, o plano também. Em algum momento, eles vão se encontrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você aqui na tela o momento em que eles se encontram. Então, está aí. Você pode ver agora o cilindro cortado pelo plano. Perfeito? Então, ele vem cortando o plano. Tá? Vou girar a figura para você ver por todos os ângulos possíveis. E, em algum momento, ele fecha a superfície. Então, o que interessa para a gente não é essa superfície aberta que está aqui do nosso lado esquerdo, e sim a parte que ficou fechada do lado direito. Vamos ver se a gente consegue visualizar por baixo. Então, essa parte que está do nosso lado direito, que foi delimitada pelo plano. Então, vamos voltar à nossa visualização original, para a gente ver com um pouco mais de detalhes. Bom, então essas duas, agora eu vou tirar esse plano daqui para a gente conseguir entender melhor qual o processo para a gente calcular o volume. A região sobre a qual nós vamos fazer o cálculo, a região sobre a qual foi construída essa superfície, é essa região interna delimitada por essas duas parábolas. Então, você precisa visualizar no plano como é que fica essa região e como você pode parametrizar. Eu já destaquei aqui a parte de cima, que limita por cima a região. Então, a região que nós vamos querer calcular o volume, ela fica limitada por baixo por zero, que é o plano, o chão, e por cima por essa superfície, que é o plano 3x mais 5y. Agora nós vamos visualizar esta região limitada pelas duas parábolas, só que agora no plano. Vou trazer aqui para você visualizar melhor. Pronto, agora dá para visualizar muito bem.
No plano, aquela região limitada pelas duas parábolas dá essa regiãozinha verde aqui. Agora nós precisamos ver o que acontece com o y aqui nessa região. Todos os valores de y, não importa onde você comece, ele começa na parábola vermelha, a de baixo, e vai até a parábola de cima, que é a laranja. Ou seja, você tem o y variando de x ao quadrado, a parábola vermelha de baixo é x ao quadrado, e a parábola de cima, laranja, é 8 menos x ao quadrado. Então, a variação do y está entre x ao quadrado e 8 menos x ao quadrado. Agora, nós precisamos ver qual é a variação do x. Bom, então, vamos ver com detalhes. O x, nessa figura, nessa área verde, o menor valor possível para o x é menos 2, que é aqui na interseção dessas duas parábolas, e o maior valor possível é 2. E como você calcula esses dois valores? Você simplesmente iguala as duas equações. No ponto onde elas duas são iguais, x ao quadrado igual a 8 menos x ao quadrado, nos pontos onde elas são iguais, elas se encontram. E aí você resolve essa equação e encontra x igual a mais ou menos 2. O valor negativo, obviamente, fica à esquerda e o valor positivo fica à direita. Então, agora você sabe que o x vai de menos 2 até 2. Então, com isso, você consegue uma parametrização da região que nós queremos calcular o volume. Bom, agora que você entendeu graficamente como você parametriza a região, nós vamos lá para o papel fazer o cálculo da integral dupla. Então, vamos calcular o volume dessa região utilizando integral dupla. O volume de uma região sólida no espaço pode ser calculado através da seguinte fórmula. Você tem integral dupla sobre uma região R, e a região R, no nosso caso, ela é definida pelas variáveis x e y. Então, aqui você tem a variação do y, que varia de x ao quadrado até 8 menos x ao quadrado, enquanto que o x varia de menos 2 até 2. Então, essas duas desigualdades compõem a nossa região R, que é a região que você tem aqui. E o volume é a integral de f menos g. Aqui são duas funções, onde a função f ela faz o papel do teto, é a superfície que cobre a região por cima, e a função g ela faz o papel do piso, ou seja, ela limita a região por baixo. Então, você tem duas funções. E aqui você tem a diferencial de área dA. Esse dA você tem duas opções. O dA pode ser escrito como dx dy, e isso te obriga a calcular a integral de uma forma, ou você pode também escrever o dA como dy dx, e isso vai fazer com que você calcule a mesma integral de outra forma. E qual é a forma correta para você escolher qual dos dois diferencial de área você vai usar? Sempre que você vai calcular uma integral dupla, a última integral, isso é obrigatório, a última integral é aquela onde a variável ela é limitada por valores numéricos. Então, a última integral ela precisa dar um resultado numérico. A variável que é limitada por dois números é a variável x. Então, essa é a última variável de integração. Então, quando você tem dx dy, você primeiro vai integrar em x e depois você vai integrar em y. E não é o que nós queremos. Você vai primeiro integrar em y e no final, já que são numéricos, você integra em x. A última integral precisa ser x, então a escolha lógica, a escolha correta nesse problema é você usar dA como sendo dy dx. E como fica a integral nesse caso? Você tem volume igual a integral dupla sobre essa região R, 3x mais 5y, menos a função g, que é a função que limita a região por baixo. Então,
é a função zero. Não precisaria escrever aqui, eu só estou escrevendo para ficar mais fácil de você entender. E no lugar da diferencial de área, nós já sabemos que vamos escrever dy dx. Essa integral ela vai ser calculada da seguinte forma. Agora você precisa escrever como integral simples, você vai separar essas integrais, escolhendo nessa ordem. Primeiro integrar em y e depois integrar em x. Então, o que é que você pode fazer? Primeiro, você vai ficar com a função 3x mais 5y e vai integrar em y. E você sabe que o y varia de x ao quadrado, limite inferior, até 8 menos x ao quadrado, que é o limite superior. Depois que você fizer isso, você vai calcular a segunda integral. Dessa vez a integral a última é na variável x, onde o x varia de menos 2 até 2. Então, essa é a forma que você organiza essa integral. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui você tem a integral de menos 2 até 2. E essa integral interna nós vamos calcular de maneira simples. Essa integral interna você está usando a variável y. Então, você tem 3x é como se fosse uma constante, porque a variável é y, então você tem 3x constante, você repete, e já que a integral é y, 3xy. E agora, a segunda parcela, com relação a y, você tem 5, que é constante, e y tem como integral com relação a y ao quadrado sobre 2. Uma vez calculada essa integral, você precisa substituir os limites de integração, que é de x ao quadrado até 8 menos x ao quadrado. E depois que você fizer esses cálculos, você ainda tem que integrar com relação a x. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu já vou adiantar para você o resultado dessas operações. Aqui você tem integral de menos 2 até 2. E o que é que você vai fazer para calcular essa integral? Você vai, primeiro, substituir nessa expressão este valor. Então, essa expressão, você vai fazer y igual a 8 menos, você vai fazer isso. Esta expressão, substituindo y por 8 menos x ao quadrado. Depois que você fizer isso, você vai fazer menos essa mesma expressão, só que agora substituindo y por x ao quadrado. Então, é muito simples substituir esses dois valores. Você vai ter um pouco de trabalho e, no final, você vai encontrar como resultado dessas operações a expressão 160 mais 24x menos 40x ao quadrado menos 6x à terceira. Então, isto aqui é o resultado dessas operações substituindo esses valores. E, é claro, no final, integral com relação a x. Próximo passo é calcular a segunda integral com relação a x. Então, vamos fazer isso. Esta função integrada com relação a x vai ficar 160x mais 24, que é constante. A integral de x, você sabe que é x ao quadrado dividido por 2, menos 40, que é constante. A integral de x ao quadrado, você sabe que é x à terceira sobre 3, menos 6, que é constante, e a integral de x à terceira, você sabe que é x elevado a 4, dividido por 4. E depois que você calcula essa integral e simplifica algumas frações, você vai precisar colocar os valores de x, que é a variação entre menos 2 e 2. E como é que você finaliza esse cálculo?
você vai substituir nessa expressão, toda essa expressão, substituindo x por 2, então você faz todos os cálculos, menos, de novo, essa expressão, substituindo x por menos 2. Então, como eu falei antes, não vale a pena fazer todo esse cálculo algébrico e depois um cálculo aritmético, são cálculos com frações, então isso aí deixaria o vídeo muito longo, eu deixo esse trabalho para você. E quando você substituir e fizer o cálculo com todos esses números, você vai obter como resultado final 1.280 dividido por 3. Então, esse é o resultado final da nossa integral. Não esqueça de ver a descrição desse vídeo, porque lá você vai encontrar link para outras integrais que podem ser úteis para você. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.